Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui juntos para postarmos o nosso terceiro vídeo. E o assunto de hoje, vice-presidentes que assumiram a presidência. De antemão, já dá para observarmos que a escolha do vice não é uma escolha tão fácil. Tão fácil. Basta observarmos o cenário político, em 2022, quando nós temos o atual presidente Jair Bolsonaro, que tem como vice o Hamilton Mourão, o general Mourão. O Bolsonaro deixa bem claro que quer um militar na vice para 2022, 2023, até o fim de uma possível gestão, segunda gestão. Tá? Só que a sua ala, principal ala do Centrão, exige a indicação do vice para o Jair Bolsonaro. Mas o Bolsonaro quer um militar, pois, segundo ele, teria uma certa estabilidade de governar tendo um vice militar. Vamos esperar. Provavelmente o Mourão venha a ser o indicado pelo Jair Bolsonaro para vice-presidência em 2022. Do outro lado, nós temos o ex-presidente Lula, que teve, durante o período em que foi presidente como vice, o José de Alencar. Tá? Hoje, o ex-presidente Lula tem como principal nome o Geraldo Alckmin, ex-governador do estado de São Paulo, que se desfiliou do PSDB, hoje está muito próximo do PSB e provavelmente virá a ser o vice do ex-presidente Lula. Até então uma indicação complexa, polêmica, pois o Geraldo Alckmin durante muitos anos foi oposição ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula. Mas essa aproximação do Alckmin ao Lula faz com que passa a existir uma aproximação também com o mercado. Daí a importância de entendimento do Lula com o Alckmin. Então, essa chapa, existe uma forte possibilidade, 80% de a chapa Lula-Alckmin vir a gerar frutos. Ok? Do outro lado, o Ciro Gomes ainda não fez escolha do vice, como o Dória também não. O Sérgio Moro até agora também não fez uma indicação, não buscou uma aproximação para a sua vice. No decorrer da nossa história, 8 vices assumiram a presidência. Desde o início da República, com o Floriano Peixoto, que era vice do Marechal Deodoro, até o Michel Temer, que foi vice da ex-presidente Dilma Rousseff. Ok? Então, se observarmos bem, o Floriano Peixoto, dentro de uma era chamada de República da Espada, assume o poder com a abdicação, com a saída, com a entrega do poder por parte do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, o Floriano Peixoto foi o primeiro vice a assumir o poder. Depois nós tivemos o Nilo Peçanha, o outro vice, o segundo vice a assumir o poder na República Brasileira. Depois tivemos o Delfim Moreira, o terceiro vice a assumir o poder no Brasil, em inícios do século XX. Depois tivemos o Café Filho, numa situação um pouco mais conturbada, problemática, crise política, o suicídio do Getúlio Vargas, e o Café Filho viria a assumir o poder, concluindo até então a gestão do Getúlio Vargas, ok? Do famoso mito, ou seja, do pai dos pobres. O Café Filho conclui o seu mandato. Um dos vices mais importantes, se não o mais importante da República Brasileira, foi o João Goulart. É importante destacarmos que a Constituição de 1946, essa Constituição, ela permitia que o eleitor elegesse, pudesse votar no vice e no presidente. O Café Filho, por 2 vezes, foi eleito vice-presidente, tanto do JK como do Jânio Quadros. Com a renúncia do Jânio Quadros, o João Goulart viria a assumir o poder. Em meio ao quê? Ao medo por parte da aproximação do João Goulart com o trabalhismo, com as esquerdas, se implanta o parlamentarismo no Brasil, em 1961, e somente em 63 é que o João Goulart assume a presidência, mas sofre o golpe militar de 64, ou seja, principalmente pela oposição às suas reformas. A sua ligação com a esquerda, ou seja, uma ala conservadora, o empresariado, a crise que assolava o mundo, a crise que atingiu o mundo, a crise da Guerra Fria, apoio norte-americano, ou seja, a queda do João Goulart. Então o João Goulart acaba sofrendo o golpe no início de 1964, mas foi um dos vices mais emblemáticos, o mais conhecido vice a assumir o poder e virar presidente na história do Brasil. Um outro vice que assumiu num momento importante foi o José Sarney, que era vice na chapa do Tancredo Neves, mas o Tancredo não chega a assumir o poder, o Sarney assume e é o responsável direto pelo início do processo de redemocratização no Brasil em fins da década de 80. O Itamar Franco também assumiu num período conturbado com o impeachment do ex-presidente Collor, em fins de 1992, dentro da sua gestão. Vocês vão perceber o surgimento do Plano Real,
ok? E por último tivemos o ex-presidente Temer, que foi vice na chapa da Dilma por 2 vezes, por 2 mandatos, e que assumiu o poder com o impeachment da Dilma em 2016. Né? O Temer que sai com uma popularidade de 3%. Então daí a importância da escolha dos vices, pois em uma situação futura, o vice poderá vir a assumir o poder. Então vamos buscar compreender, entender que a importância do vice ela existe sim durante a nossa história. Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, na verdade, vamos discutir um pouco mais sobre o cenário político brasileiro. Dá um like, compartilha e aquele abraço.